Olá! Podcast no ar, novamente, né, Ana? Como sempre, estamos animadíssima, né? É isso aí, a gente quer saber de você. Deus pode tudo na sua vida? Se você ainda tem alguma dúvida, vem aqui escutar as histórias que a gente vai contar, que você vai experimentar um pouquinho do poder de Deus na vida da gente. Chama as amigas, a mãe, os filhos, todo mundo para vir aqui para o YouTube Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Curte, compartilha e ativa o sininho. Olha, ela já está Treinada. tudo, treinada. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, né, Jaqueline? Sim. Para os amigos Jaque. Para os amigos Jaque, com certeza. E aí, Jaque, a gente queria, né, antes da gente começar o bate-papo, para as pessoas te conhecerem, né? Quem é a Jaque? Então, a Jaque é uma mineira que veio de Minas, fui criada na Igreja Católica, vim para cá, sou catequista na Igreja de São Camilo, faço parte do grupo fundador das Mães que Oram, sou uma mãe ciumenta. Casada? Sim, casada há 30 anos e tenho uma filha de 30 e um filho de 27. Coisa boa, né? Tá Sim. com a família grande aí, né, Jaque? Com certeza. Eu queria outro, né? Mas meu marido não quis. E hoje ele se arrepende de não ter tido terceiro. Eu também me arrependo de não ter tido terceiro. Ah, eu acho 2 ótimos, gente. Não, gente. 2 cabe no carro. 3 é ótimo. Cabe na mão. Mas cabe quando estão na idade dos seus. A hora que casa, né? Ou, por A gente exemplo, fica o muito Ângelo só. foi morar fora. É. Eu acho a responsabilidade muito grande para Vanessa, porque fica um filho só. Uhum. Quer dizer, a gente ainda está saudável, mas no fundo a velhice vai ficar para um só, Eu né? acho que a gente fica um pouco só. Eu tô naquela síndrome do ninho vazio. Vivendo isso. Vivendo isso. A minha filha já não mora comigo há muito tempo. Ela saiu de casa, ela tinha uns 19 anos, ela mora sozinha. E meu filho mora comigo. Esse vai demorar um pouquinho a sair. Ele é mais grudadinho, mas já está quase saindo também. Mas eu acho que essas coisas a gente não tem controle, não. Você pode ter... Eu tenho um tio que tem 5 filhos, nenhum mora perto mais. É mesmo. Então a gente não tem, né? Não dá para saber o lá rumo que eles vão Lá em tomar. casa nós somos 5. Assim, quem mais cuida sou eu, porque eu sou a única mulher. São 4 homens. Então, eu estou mais próximo dos meus pais, que levo para médico, cuido. Eu tenho sorte porque sou uma irmã que não mora aqui, então a gente vive Divide. grudadinho, então isso faz diferença, né? Com certeza. Mas o que a gente quer saber mesmo, Jaque, é se Deus pode tudo na sua vida. Você tem uma história que mostra isso. Deus pode tudo. Tudo, tudo, tudo. E como diz Ângela, né? Eu sou o amor. Quando a minha filha tinha 16 anos, ela me falou que ela era homossexual. Tinha uma opção de gostar de menina e foi uma surpresa para mim, que foi a mãe da menina que me ligou, na verdade, e me contou essa surpresa. E assim, o chão faltou para mim. Eu já estava assim bem envolvida na igreja, porque eu casei e me afastei da igreja. Assim, adolescente, eu sempre fui de grupo de jovens. Aí me afastei e voltei para a igreja, mas não estava tão assim ainda. E aí a mãe da menina me ligou e avisou que a filha dela estava namorando a minha. E para mim o chão faltou naquela hora. Quer dizer, eu não tenho irmã e eu sempre quis ter uma filha. E Deus me deu de presente uma filha e eu não consegui entender aquilo, gente. Ele me deu uma filha, mas e aí? E aí fui contar para o pai. O pai aceitou muito melhor que eu. Eu muito sofrida, chorava sozinha. A gente foi conversar com ela. E falar que não estava escrito na Bíblia, em lugar nenhum. O pai até usou a Bíblia, falou para ela. Mas, assim, eu não proibi de nada, não tirei nada dela. E, assim, não é que eu a aceitei. A gente, como disse tia Ângela, a gente não aceita o pecado. A gente aceita... Eu amo a minha filha acolhe, incondicionalmente. Né? E aí, eu tinha o grupo de mães que oram pelos filhos, ainda não tinha o da afetividade, na época. E aí foi fundado da afetividade, porque as pessoas começaram a procurar a Ângela. E a Ângela já sabia do meu problema. Não é um problema, né? Da sua mas questão, da sua questão. Na realidade, né, Jaque, a gente quando coloca, a gente tem dificuldade de colocar em palavras. Mas o que é problema para a mãe pode não ser problema para o outro. Sim. Mas naquele momento, aquilo era um desafio para você. Imagine uma menina de 16 anos. É um susto É também. um susto.
E você não imagina, ainda não estava tão... Hoje está pior, mas naquela época ainda estava meio escondido. Ela estudava, tinha um monte de amiga, ela fazia parte do PA na época, estava indo na igreja ainda. Então, para mim, foi um choque, um problema. Não, e a notícia veio de uma pessoa de fora, né? Aí acho que é mais... Nossa, de fora, assim. E foi horrível, foi um choque. A mãe da menina foi muito agressiva, a menina era filha única. Porque ela também não estava aceitando. Não estava né? aceitando. Aí a outra mãe era separada do pai, ela achava que isso era um problema. E que a culpada é sempre o outro. Sempre o outro. E aí a gente conversou e fomos levar para o lado da Bíblia, explicamos, mas assim, não adiantou. E eu fui, assim, sofrida, chorava sozinha, mas assim, sempre amando. Aí surgiu o grupo da afetividade, na época. E esse grupo não era virtual na época, ele era presencial. Ah, tá. E a Ângela participava, as meninas, aí nós conhecemos várias meninas com o mesmo problema, né, entre aspas. E assim, e a Ângela sempre me dava como exemplo, porque ela falava assim, nossa, você é amor. Porque eu era amor, assim, eu amava ela, eu amo minha filha e meus filhos incondicionalmente. Apesar da dor, a Jaque era que vivenciava melhor o desafio. Isso. Por causa, assim, do amor profundo que ela tinha. Eu até, Jaque, quero deixar registrado que esse grupo da afetividade foi o melhor grupo de mães para mim. O grupo fundador, ele tem um carinho, né? Porque fundou. Mas eu aprendi a amar com vocês. Assim, viver a dor dessas meninas e achar força e entender isso foi muito, muito importante para a minha caminhada. Não, e era uma coisa nova, assim. E as meninas, elas eram muito sofridas quando chegaram no grupo. Não que eu não estivesse sofrida. Porque eu sempre me apoiei em Deus e eu achava assim, eu tenho certeza que eu posso não ver o milagre, mas ele vai acontecer. Eu acredito. Aí a gente fala assim, mas você reza à toa, reza para isso. Eu não rezo à toa. Eu rezo porque eu tenho certeza que Deus pode tudo, tudo. Então, as meninas chegavam doentes, Ana Paula, doentes, assim, porque os filhos... Eu acho que filho homem, né, Ângela? A gente sempre comentou isso. O filho homem é mais difícil para a mãe. Ah, é? E a maioria lá no grupo era homem. Tinha poucas meninas. E eu via... Só duas, né? Eu via elas muito sofridas. Elas ficavam doentes, porque quem sofre... É a mãe. É a mãe, entendeu? Elas ficavam doentes. Então, a Ângela sempre me deu o exemplo. Não... Leva a Jaqueline. Aparecia uma mãe no grupo, fala com Jaqueline. Porque Jaqueline falava com amor, entendeu? As mães ainda estavam falando com muita raiva da situação. E uma coisa que nós aprendemos nessa caminhada, que a gente não discute o filho em si mais. Não. Essa foi uma coisa importante da nossa caminhada. Nós aprendemos a curar as mães. Porque as mães curadas, elas tinham mais capacidade de amar, de entender, como uma mãe de um filho que fica até de preso, que usa droga, né? Então, assim, sair da questão da cobrança pessoal, né? Porque da culpa, porque se sentiam muito culpadas. Mas, assim, acho que eu nunca vivi tanto amor de mãe como nesse grupo. Hoje a gente olha as meninas tão bem, né? Você fala assim, gente, é tão engraçado que quando a gente se olha, bate foto, porque a maioria das pessoas não sabem, né? Quem são. E a gente olha uma na outra na hora de bater foto. Quando elas põem uma foto que eu não tô junto, eu falo, como assim? Esqueceram de mim? Não, vários. E as outras mães também, quando não estão. E esse negócio da culpa. É muito importante a Ângela ter falado isso, que a primeira coisa que a gente se sente é culpada. A primeira pergunta que vem quando você... Não, existe algum momento da vida de mãe que a gente não se sente culpada? Você fala assim, gente, onde foi que eu errei? Entendeu? Aí você volta lá atrás, na infância, bebê. Onde foi que eu errei? E assim, você não errou. A mãe não erra. Aconteceu. É como diz assim, às vezes você... vê uma pessoa que está ali, que não reza, que não faz nada e está lá feliz. E você está lá orando e tem gente tormentando você, entendeu? Então, eu acho que a culpa é a primeira coisa que vem para uma mãe. E hoje é muito difícil você falar desse assunto,
Porque você é homofóbico, você... Até com minha filha era difícil. Hoje ela tem 30 anos, mas quando ela era mais nova, se eu fosse falar qualquer coisa, ela sabe que eu participo desse grupo, eu nunca escondi dela. Eu sei que você reza para eu não ser assim. Ela fala. Então, assim, eu nunca escondi dela que eu participo desse grupo. Inclusive, ela já pediu apoio para um amigo. Mãe, conversa com a mãe de fulano. Você que faz parte do grupo. Então, quer dizer, ela entende. Sim. Então, ela chama ajuda, ela pede socorro. Mas ela sente o seu amor, né? Ela sente o meu amor. E, assim, esse negócio de homofóbico é muito difícil. Então, ela não aceitava no início que eu falasse nada. Ah, você é preconceituosa. Você é isso. Às vezes eu falava assim, nossa, ia numa festa dela, que bicharada. Eu falava assim, Deus... Aí ela falava assim, mãe, não pode falar isso. Aí eu falava assim, tá bom, filha. Hoje ela já aceita melhor, entendeu? E você também, né? Assim, já lida melhor com as questões, com as situações. E você tem que falar homossexual. Não pode usar nenhuma palavra que não seja isso, entendeu? E aí eles ficam lá entre eles e é muito difícil, mas a gente vai levando. É igual eu falei para vocês, eu tenho fé em Deus. Eu posso não ver a mudança dela. Ela já mudou muito, porque ela era muito feminista. E o que mais me incomodava, mais do que o homossexualismo, é minha filha andar com o sovaco todo cheio de cabelo, perna sem depilar, toda mulambenta. Hoje ela anda toda arrumadinha, ela se depila, faz depilação a laser, se maqueia. Então, assim, isso para mim, né? Deus já mudou. Sim. Então, Deus já trabalhou essa parte dela, entendeu? Que hoje ela se arruma todinha. Ela não veste roupa de menina, saia, vestido, mas está com um terninho bonitinho, maquiada. E isso, para mim, é importante. Ela aprendeu a se amar, né? Porque também isso é importante. Porque a pessoa vai se amando e vai se cuidando, né, Dani? E quando tem o acolhimento, é mais fácil, né? Quando a pessoa encontra o acolhimento. Porque se você não acolhe também, eles vão embora. Isso, Ana Paula, você falou uma coisa muito certa, que isso aconteceu no grupo da afetividade. Quando você não acolhe o seu filho, você perde ele. Então, é muito importante, eu não sei se quem está ouvindo a gente, às vezes tem uma situação parecida. Então, assim, o acolhimento é muito importante nessa hora, porque eles vão embora mesmo. Ela não mora comigo por opção dela, porque... Ela quis morar sozinha, ela é muito independente, ela trabalha com o pai, ela é muito inteligente. Então, foi uma opção dela. Ela não foi embora porque eu proibi, porque eu... não. Momento de amadurecimento. Ela gosta de morar sozinha. E está na hora também, né? Está na hora também. E é importante, eu acho, porque para eles... outro dia eu estava até conversando com uma pessoa conhecida que é homossexual, e ela estava me falando, Ana Paula, se eu pudesse escolher... Se eu pudesse ter se eu realmente mandasse nisso, né? Era muito mais fácil a gente não ser, porque a vida é dura com a gente em relação a isso. Então, quando um filho não é acolhido em casa e ele vai embora de qualquer jeito, eu acho que aquele sentimento de não ter para onde voltar, de não ter certeza se pode voltar, é muito pior do que quando um filho faz as escolhas dele, a gente não tem... filho adulto, a gente não tem domínio sobre isso, sobre a escolha, mas ele vai e ele sabe que ele pode voltar pra gente, né? Ali tem um porto seguro para ele, né? Isso é importante, né, que a Ana Paula está falando, para qualquer situação. Sim. Por exemplo, né, uma filha que sai para estudar fora, saber que tem a casa, uma filha que casa e não dá certo e sabe que tem que vir. Então, assim... O que importa, é por isso que eu falo que a Jaque é amor, porque em qualquer situação existe um amor muito bonito. E isso é importante em qualquer situação da vida, né? Eu sempre apoiei ela em tudo. E, assim, hoje a minha preocupação, Ana Paula falou isso, aí eu lembrei, a minha preocupação hoje é que os meninos pequenos hoje, Ângela, eles são muito expostos, não têm uma referência. Esse negócio de mídia, a internet é bom? Mas, ao mesmo tempo, não é. Porque, assim, hoje, os jovens, as crianças, elas falam bem assim, eu não gosto de menino e de menina, eu gosto de pessoas. E isso virou, tipo, uma modinha. Com certeza. Porque, assim, não é que ele é assim. Porque eu acredito que possa até nascer com essa assim, e a pessoa luta, igual a Ana Paula falou. Às vezes a pessoa não quer, e ela luta, ela vai para algum lugar, ela casa. Eu tenho um amigo meu que casou,
E eu tinha certeza que ele era homossexual na faculdade. E ele casou, ele tem filho. Então, quer dizer, ele é muito católico. Então, eu acho que ele luta todo dia contra o pecado. É isso que eu ia perguntar, até perguntar para a Ângela, porque eu não sei. Qual que é a orientação da igreja? Porque desde Jesus, que a gente vê as histórias, Jesus sempre acolheu as pessoas, né, pecadoras. Inclusive, ele fala, né, tá escrito na Bíblia que Jesus não veio para os curados, bons, né, os curados. Jesus veio para os pecadores, os doentes, as pessoas que precisam dele. Então, qual é a orientação na igreja hoje, assim? A pessoa que é homossexual, ela não é proibida de ir à igreja, né? Não, pelo contrário, né, Ana Paula? O Papa Francisco tem dito isso muito para as pessoas. Venham, né? Porque se você pensar, todos nós somos pecadores. Sim. Sim. Se for fazer escolha, é só a diferença de pecado. Isso. Não é verdade? Porque quando você fala mal de alguém, você está matando alguém, você é assassino. E a gente não pode dizer se o meu pecado é maior do que o dele, né? Não existe pecado maior, pecado menor, né? Então, e quem somos nós para julgar alguém? Eu acho que essa é uma segunda questão. O julgamento de Deus. E eu brinco que uma das coisas, né, que a gente que está na caminhada, a gente assusta. Se você chegar no inferno, vai falar, nossa, mas fulano está aqui junto comigo? Como assim? Né? Teve um padre que falou isso. Né? E se você chega no céu, você fala, como chegou primeiro do que eu? Né? Padre Léo tem umas histórias legais. Então, isso é importante. A igreja acolhe todo mundo. No acolhimento, qual é a orientação que a gente dá? Não é só para a questão do homossexualismo, para qualquer pecado. Se você está em adultério, você acolhe e começa a trabalhar para que a pessoa não esteja em pecado. Só que isso hoje está se transformando num assunto espinhoso, que as pessoas conversam por metáfora, fica muito difícil até falar como nós estamos falando aqui, por causa começa a virar tudo questão jurídica, né? Isso. Então, assim, hoje se torna, mas a orientação da igreja e tem a teologia moral, que na época das meninas a gente até trouxe um padre para orientar, por exemplo, quando já tem uma namorada fixa, como é que se procede. Então, a igreja tem algumas orientações para a gente, né, Jaque? Foi muito importante isso. Eu não sabia nada, mas a vinda do padre Wagner aqui, eu acho como teólogo... O padre Wagner, eu tenho um carinho enorme por ele, por isso. Porque ele trouxe essa informação para a gente. Porque ninguém sabia nada, Ana Paula. Ninguém sabia nada. O que a gente vai fazer? Você aprende que uma coisa é pecado e acontece dentro da sua casa. Como que você vai lidar com isso, entendeu? E os filhos afastam da igreja. Eu acho importante isso, porque as pessoas têm essa ideia, não, eu sou homossexual, então eu não posso entrar na igreja. De jeito nenhum. E não existe isso, né? Não. Porque o que ele está vivendo, eu posso estar vivendo uma outra situação que não tem nada a ver com isso, mas que é tão grave quanto, entendeu? Então, assim, não existe... A igreja não faz essa distinção. Não. A gente brinca, não tem pecadinho e pecadão, né? Tem o pecado mortal e o pecado venial, mas todos são pecados. Então, eu não posso julgar o meu com o do outro. Não, e a igreja acolhe a pessoa, o pecador, vamos dizer que somos nós, e o nosso pecado, o julgamento é de Deus, não é da igreja, não é de quem está ali dentro, não é... Tem o filme da Cabana, que para mim foi o momento mais bonito da minha vida. Foi o dia que ele vai com o pai, né, que a filha foi violentada, e ele mostra que aquele cara tem uma história de vida muito triste, né? Ele tinha sido violentado e tal, e por isso ele tinha vivenciado tudo aquilo. E aí Deus mostra, né? Todos são filhos, é igual a gente. E essa questão aí que você falou da Cabana é muito, assim, porque a gente julga muito. Sim. E eu aprendi na igreja isso, que a gente não tem que julgar ninguém. Por exemplo, você vê uma pessoa que fez uma coisa errada, estrupou, matou, aí eu falava logo assim, tem que morrer. Hoje eu não falo. Eu falo assim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Porque se ela matou por algum motivo. Alguma história, alguma história, alguma doença. Ninguém mata à toa.
Então, a gente tem que ter um coração misericordioso, igual o de Jesus. Então, hoje eu rezo. Às vezes, meu marido está do meu lado, ele fala igual eu falava. Aí eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, porque é complicado. E essa questão jurídica, Ângela, voltando, é muito complicado porque eles querem expor a opinião deles para a gente, mas eles não aceitam a nossa opinião. Então, tem que ser igual. Sim. A gente tem que aceitar eles, a opinião deles, mas eles têm que aceitar a nossa opinião. O que a gente acredita. Sim. Não se trata de certo e Nem errado. é opinião. Nós estamos falando que é opinião. Então assim, tudo hoje é jurídico. Então não é assim, gente. Tem que aceitar eles. Concordar não quer dizer que você esteja contra. sendo preconceituoso. Isso mesmo, Ana Paula, isso falou tudo. Você não concordar com a pessoa, você não está sendo preconceituoso. E eles também, do mesmo jeito, eles têm que aceitar a nossa opinião, entendeu? Sem ser preconceituoso. Porque senão eles estão sendo preconceituosos com a gente. Eu falo isso sempre para minha filha. Uhum. E o que é ser uma mãe que ora? Que você falou que foi mudando, né? Então, eu falo, essa semana, até na súplica, a gente falou sobre isso. E eu falei, gente, ser mãe que ora é matar um leão todo dia. É verdade. Porque matar um leão todo dia conversando com ele. Porque, assim, o mundo de hoje é muito complicado. E você ser mãe que ora hoje é muito difícil. É matar um leão todo dia, porque, assim, o mundo está muito aberto. O mundo está muito liberal e as coisas estão acontecendo muito rápido. E como é que você... Saindo do controle. Né? Saindo do controle, gente. Como é que você vai rezar? Família, é difícil você ver uma família formada, assim, normal. Hoje não tem. A família está, como diz a minha mãe, o bicho lá não queria as famílias. Ele começou a atacar os casais. E como ele não conseguiu, ele está atacando os filhos da gente. Então, uma forma da gente se afastar de Deus. E não é assim. Você tem que ficar cada vez mais próximo. E como eu disse, eu afastei de Deus quando eu casei, aí depois voltei. Então, a gente vai lutando todo dia. Mas eu acho, Jaque, porque você já tinha o amor, né? E aí você aprendeu a ter um amor com o olhar de Deus. E aí é um amor mais misericordioso, né? E isso faz toda a diferença. Nossa, muita diferença. Porque o amor vem do berço, né? De quando a gente nasce. E eu sempre fui muito amorosa com todo mundo. A Flávia costuma falar, nossa, você conhece todo mundo gosta de você. Mas assim, eu cativo as pessoas. Eu gosto de estar no meio de pessoas. Então, para mim, foi isso. Ô, Dani, Jaque. Ela tá te chamando de Dani, não sei por quê. Quem é Dani? É Dani do grupo? Não sei. Quem será que eu tô chamando? Não sei. Quem será que vai ser a próxima convidada pro podcast? É muita gente, né, Ângela? É muita gente. E cansaço junto. Ô, Jaque, nesse período seu de mãe que ora, você se apegou a alguma palavra? Tem alguma palavra bíblica que você gosta mais? Eu gosto do Salmo, que é o 23, né? Que é o 22, que eu gosto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque, assim, na hora da dor, na hora do sofrimento, eu passei por outras coisas sem ser com a minha filha. Passei problemas com meu pai e, assim, é muito complicado. Então, eu acho que Deus não falha. Então, Ele nunca vai deixar faltar nada. Então, assim, na hora do desespero, do choro, assim, eu sempre acredito. Eu lembro de Joquebede. Eu falo que Joquebede é a minha mulher preferida da Bíblia, depois de Maria. Porque ela acreditava ela acreditava. Da Bíblia, ela acreditava em, assim, ela tinha uma fé que eu falei assim, eu quero ser igual a Joquebede, porque ela tinha uma fé demais, assim. Ela ter coragem de botar o filho ali então eu me inspiro nela, assim, cada vez que me dá vontade de desistir. Porque a gente tem vontade de desistir, a gente tem vontade de largar tudo. Mas Deus está sempre ali, e Ele está sempre me chamando. Eu já afastei da súplica uma vez, afastei do grupo. E aí, lá no encontro estadual, não sei se você lembra o negócio do celular que teve, de passar a mensagem. Sim. Eu não estava esperando nunca, eu estava esperando uma resposta de Deus. Eu falei, é para eu voltar? Aí, Júnia me passou uma mensagem, e a mensagem era para eu voltar. Aí eu falei assim, olha, Deus está puxando a minha orelha. Então, assim, quando você é de Deus, não adianta. Se você afasta, Ele puxa sua orelha. E o recadinho vem através do outro. Como é importante a gente ser essa voz de Deus na vida do outro, né? Já que no seu processo de conversão, você teve algum momento assim que marcou
que você falou, agora não dá mais para voltar? Olha... Ou você ainda não chegou nesse momento? Não, eu não tenho mais como voltar mesmo, de jeito nenhum, não tenho mais como. Mas assim, depois que eu casei, que eu me afastei, não ia à missa, aí eu tive meus filhos. Sim. Aí você tem que levar para a igreja. Aí eu fiz o encontro de casais. Eu acho que foi ali a minha conversão para voltar para a igreja. Mas aí teve outros momentos, Sim. outros encontros. A primeira vez que eu fui na Canção Nova, para mim, foi muito marcante. É impactante. Eu nunca tinha ido na Canção Nova. Minha mãe foi a vida inteira na Canção Nova, para tudo quanto é encontro. E eu tinha essa vontade de ir, mas aí tinha aquela... deixar a família, passar um final de semana fora. E aí a primeira vez foi o nosso primeiro encontro, né, Ângela? Para mim, eu estava no céu. Ir na Canção Nova, para mim, foi ir no céu. Então, ali foi... marcante, foi tocante, aquele primeiro encontro para mim, apesar de tudo que aconteceu, que a gente teve que mudar de lugar, foi para mim, ali foi um puxão de orelha. Lá é terra santa mesmo. Né? A gente pisa, é solo santo, É solo né? santo, ali não tem como voltar. Não tem como você deixar de ser de Deus mais, depois que você é. É muito difícil. Ô, Jaque, e assim, no seu dia a dia, né? O fato de ser convertida fez diferença? Por exemplo, né? Eu nem sabia que era renovação carismática, porque, na realidade, Padre Alfonso, a gente era renovado, mas não conhecia. E lá em casa eles falavam assim, a gente está ficando doida, né? Porque está rezando muito, porque está indo muito, está estudando a Bíblia muito. Né? Há uma certa reação... Mesmo em igreja, família católica como a minha, você teve alguma reação? Ou a sua mãe, um pouquinho, você pode falar da sua mãe, né? Não, eu vim da renovação carismática, Isso. porque eu vim Mãe da... dela é muito fiel na mãe é renovação. muito fiel, já fez parte da Canção Nova. Então, assim, a minha mãe foi muito importante na minha vida. Minha mãe foi uma mãe que ora, sem ter o grupo da mãe que ora. É isso aí. Então, assim, tudo que eu passo, minha mãe ora por tudo. Então, a minha conversão, eu acho que vem muito da minha mãe. A oração da Minha sua mãe é muito mariana, eu puxei isso dela, eu sou mariana, eu rezo o terço todos os dias. Impecavelmente, todos os dias eu rezo o terço. Quando eu acordo, eu estou louvando. Eu falo que, às vezes, eu não paro para rezar. Eu estou tão agitada que eu estou ali rezando, entendeu? O tempo todo. E eu aprendi na súplica que você pode, durante as suas coisas domésticas, já ir rezando, consagrando a comida, consagrando o café da manhã. Então, tem que estar sempre em oração. Esse é o segredo da espiritualidade do Mães que Ora, né? Rezar entre as panelas. E o grupo, eu acho que foi muito importante para mim, o grupo de Mães que Oram. Eu comecei a frequentar em Jardim da Penha na época e a Aline ficava, vamos para o nosso grupo, você mora lá. Aí eu fui para o nosso grupo e, assim, eu acho o estudo muito importante. Porque nem todas as mães têm acesso à Bíblia, não tem aquele costume, né, de ouvir o Evangelho. Então, essa parte do estudo do nosso grupo, eu acho muito importante para as mães aprenderem a Bíblia, aprender a manusear a Bíblia, gente. Tem mãe que não sabe nem manusear a Bíblia. Tá armado, né, gente? Hoje, uma das coisas que mais me dá angústia é porque eu vejo todo mundo indo para uma guerra, mas parece que está indo para Disney. Sabe? Isso é uma coisa, assim, que eu vejo, gente, na hora do encontro, tá ali uma batalha enorme, oportunidade da gente esmagar o inimigo. E mãe tira foto, olha para o lado, né? Quer dizer, assim, como isso perde? Esse negócio de coisa virtual... Aí eu sempre falei isso, que a Ângela falou assim, não, a Bíblia tem que estar com vocês. E a gente ia para a Canção Nova, eu enfiava minha Bíblia na mala, eu não quero nem saber. E aí, ano passado, a gente foi com uma amiga, ela não levou a Bíblia, porque ela, no celular, eu falei assim, não, mas a Bíblia tem que ir na mala. A Bíblia é a nossa arma, né, contra o inimigo. Verdade. E aí, Ana, agora a gente queria saber uma fofoca, né? Porque aqui tem um quadro que chama Fofoca de Mãe. Fofoca. Mas é uma fofoca, assim, do bem. Tem fofoca do bem, né? Gente, é pra você contar pra gente um fato engraçado, um fato engraçado, curioso, assim, que aconteceu. Lembra de alguma coisa, assim, que você riu de você mesma? Ah, não, assim, fato curioso, eu não tenho.
Não, eu tenho uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava na UTI. Aí, ó. Que não é assim fofoca, é um Não, mas não é fofoca, não. É só pra gente brincar. É um testemunho, assim, que eu fiquei internada na UTI, que eu fui tirar uma pedra e deu uma complicação. E minha mãe, a primeira coisa que botou na minha mão foi um terço e um lenço lá de Aparecida. E aí eu estava deitada e eu senti a presença de Nossa Senhora do meu lado. E quando eu olhei, eu vi realmente aquele vulto de Nossa Senhora perto de mim. Então, ela estava ali do meu lado o tempo inteiro. Então, isso para mim é muito bonito. Eu nunca vou esquecer disso. Ué, mas é esse fato curioso. Porque assim, eu quase morri. O médico falou assim, eu quase te perdi na mesa de cirurgia e eu vivi. Então, Deus falou assim, você tem que voltar. Você tem que fazer alguma coisa de bom lá. A missa não terminou, continua a sua missão. Aí, como é bom ter uma mãe que ora, tá vendo? Com certeza. Se não fosse por ela... E agora, né, a gente tem uma conversa de beata que a gente já conversou, né? Que é essa questão da dificuldade que nós temos com o mundo de hoje. Como é que é isso para você? Essa sensação de que a gente está remando contra a maré o tempo todo, hoje, né? Nesse mundo maluco. O tempo todo a gente rema contra a maré, porque parece... igual eu falei para vocês, às vezes você vê uma família que nunca vai na igreja, nunca vai tão lá feliz da vida. Parece, às vezes. Assim, aquela família de novela. E aí você tá lá rezando, e aí aparece uma coisa, aparece outra. Então, assim, é muito complicado. Parece que é, como você falou, remando contra a maré. Mas não é, porque assim, eu acredito que Deus tem algum propósito na vida da gente. E até esse negócio da minha filha, eu acho que ele tem um propósito. Já não, tem, né? Não é à toa. Tanto que você foi convertido, tanto que você está aqui na igreja. Então, e ele não fez isso à toa, porque às vezes eu falei assim, poxa, meu Deus, mas eu queria tanto uma filha, uma neta, e assim, não sei se vai, só Deus sabe. Então, eu acho que é remar contra a maré mesmo. Mas a Ângela tá falando desse negócio que quando ela começou e tal, a família dela, até a família dela estranhou, que já era uma família de igreja. Eu muitas vezes tenho essa sensação, assim, de que... Às vezes eu penso, gente, será que sou eu que tô ficando doida? Entendeu? Que eu fico correndo atrás das coisas para estudar, que eu fico lendo... Eu vou trabalhar, eu já seleciono o que dá tempo. Então, eu faço evangelho diário, mais a novena que tá no momento. Aí depois eu volto rezando o texto. O que tá rolando aí? Não, porque às vezes junta. Às vezes junta. Agora é São Miguel, mas eu ainda tenho a 9 meses com Maria. Que é todo dia. 9 meses com Maria. Então, eu também. Aí vai juntando. Aí volto rezando o terço. Então, assim... Na verdade, a sua vida começa a converter tudo para esse tipo de... E as pessoas... ontem foi até engraçado, que como eu fiz a novena na volta, atrasou o meu terço. Aí, quando eu cheguei na escola para pegar a Luana, eu ainda estava rezando o terço. Aí, quando ela entrou no carro, eu tava Ave Maria. Aí, ela começou, Ave Maria, cheia de graça. Aí, na hora que eu cheguei na terceira, ela falou, mãe... Vai rezar quantas Ave Maria? Não, mas isso aí... No início ela estava até te acompanhando. Ela entrou no automático. Ela entrou no carro, escutou a Ave Maria, ela começou a rezar. Quando eu estava na terceira, ela falou... Ô, mãe, são quantas? Você já tá rezando, tá repetindo. Ô, Ana Paula, mas isso é exemplo, assim. A gente dá exemplo para os filhos da gente. Por exemplo, o meu filho já sabe quando eu tô rezando no quarto. Uhum. E eles não vão na igreja hoje. Mas eu acho que a minha sementinha, tenho certeza que foi plantada. Tem certeza, um dia eles vão voltar, porque eu voltei. Minha mãe rezou para mim, eu voltei para a igreja, então eles vão voltar. Então, eu acho que é exemplo. Por exemplo, eu vou à missa todos os domingos, meu marido vai. E eles estão vendo. Você está rezando, eu rezo o texto todo dia. Às vezes, eu ponho no celular o terço e vou rezando, fazendo as coisas. E eles estão escutando. Então, assim, é exemplo. Ela vai chiar agora, mas está ficando ali, ó, sementinha, entendeu? E na hora que o calo aperta, elas sabem onde achar. Não, com certeza. Ai, mãe, reza para mim. Então, nós vamos falar em rezar. Nós temos o Salmo aqui 23, que é o que você gosta, né? Sim. Então, a gente quer contar que a gente não pergunta antes a palavra para ficar bem espontâneo aqui, né? Então, nós queremos esse salmo, a gente pode até fazer junto, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na pastagem verdejante faz-me deitar,
Para as águas repousantes me conduz e reconforta minha alma. Nós queremos mesmo, Senhor, te entregar, na certeza que tudo na nossa vida concorre para o nosso bem. É lógico, Senhor, que muitas coisas não são escolhas do Senhor, mas que o Senhor permite para que nós possamos ser pessoas melhores. Mas o que eu gosto nesse salmo, o teu bordão e o teu cajado são eles que me confortam. E eu quero mesmo, Senhor, te pedir, esteja sempre à nossa frente, que nós possamos mesmo participar dessa mesa que o Senhor prepara para a gente. E quero te pedir mesmo que com óleo possa ungir a cabeça de todos os nossos filhos. Não existe local, tempo. Pensa no nome dos seus filhos, traga os filhos mesmo na imaginação e peça ao Senhor que Ele possa cobrir com óleo para que eles possam encontrar o caminho para o céu. Porque é só isso que nós pedimos, Senhor, que os nossos filhos possam ir para o céu. Amém? Amém. Ô, Jaque, tem alguma pergunta que você quer fazer pra gente? Agora invertendo os papéis aqui. Eu quero fazer para a Ângela. Ainda bem. Ainda bem que é pra ela. Não, porque minha mãe costumava dizer o seguinte: quando a gente não sabe que é pecado, não é pecado. Como que é isso? Bom, é uma verdade, né? Porque o que é considerado pecado? Aquilo que você faz por liberdade e sabendo que está errado. Então, por exemplo, meu marido fez vasectomia quando a gente teve o segundo filho, porque minhas gravidezes eram muito difíceis e tal. Nós não sabíamos que era pecado, então não é pecado. Ok? Agora, tem que ter consciência, você tem né? que ter consciência. A partir do momento que eu fui sendo evangelizada e ele sendo evangelizado, aí passa a ser pecado. Então, por exemplo, quando meu filho, eu quis que ele fizesse, ele falava comigo, mas é pecado. Eu falava, o pecado é meu. Eu assumo o pecado. Por causa de uma série de circunstâncias, naquele momento eu achei que era importante para ele. Então, isso é uma coisa que eu tive que confessar. Então, por isso, Jaque, que a gente não sabe lá no céu como vai ser o juízo. Porque o que é grau de consciência? E aí a Bíblia diz, aquele que é muito é dado, muito será cobrado. E essa é a resposta para essa questão. Tá? Ok. Pronto? Pronto. Nós queremos, então, te entregar Um um brindezinho. brindezinho. Como diz os nortistas, um mimo. Um mimo. Né? E te fazer uma pergunta. Dos livros do movimento, qual que você mais gosta? Então, dos livros do movimento que estão aqui, que são maravilhosos, não tem o que eu gosto. Eu achei ótimo. Tá faltando? Qual? O primeiro livro da Ângela, para mim, foi maravilhoso. Ele também me ajudou na minha conversão, porque eu acho que testemunho eleva o céu. Quando se tem testemunho de alguma coisa, de alguma conversão, foi um livro de testemunhos, né, Ângela? Então, para mim, foi o melhor livro, foi o primeiro. Mães que oram pelos filhos, tudo pode ser mudado pela força da oração. E esse livro, para Jaque, também tem um valor, porque ela viveu comigo a construção do livro. Nós vivemos muito, porque eu tinha escrito a parte teórica, vamos falar assim, e vim para os testemunhos, e à medida que tinha o testemunho, a gente acertava a fala. Então, foi um momento de muita construção. Foi. A gente até não tem muito contato, né, Jaque? Mas, assim, nós tivemos um contato intenso na época do início. E eu olho para essas meninas e falo, vocês me ensinam a amar. Isso, eu sou eternamente grata a esse grupo. Porque, assim, o grupo, ele não existe mais presencial, ele é virtual. E até é gigante, né, Ângela?
Então, o negócio cresceu, o grupo cresceu tanto, o movimento cresceu tanto, que não tem mesmo como a Ângela acompanhar todo mundo. E na época, como era pequeno, ela conseguia acompanhar todas as nossas reuniões. Todas as nossas. Na verdade, eu acho até legal a gente falar isso, porque eu acho que é um serviço importantíssimo do movimento, que começou nesse grupo presencial e depois, como já havia necessidade de muitas mães, né? E eu não tinha tempo mais. A grande questão do virtual foi isso, porque eu não tinha tempo mais para estar ali o tempo todo. Então, eu acho bom a gente falar sobre isso, porque muitas mães até frequentam os grupos e não sabem que existe esse serviço. E são vários, né? Os filhos virtuais são vários. Vamos tentar lembrar? Encarcerados. Afetividade. Do coração, que são os adotivos. Do céu, quem já perdeu. Filhos que virão, porque quem são tá tentando mulheres engravidar. Que não conseguem engravidar. Filhos especiais, que é a parte física e a parte mental. E a gente tem agora um dos últimos, que é o controle das emoções, porque tem muitos filhos se cortando, se mutilando mesmo, com tentativa de suicídio. Então, esse controle das emoções é uma forma onde as mães podem partilhar. E é uma forma de apoio também, sim, né? Muito grande. A afetividade, você vê muito uma apoiando a outra, porque você vê esse tipo de coisa na afetividade. Isso. Gente querendo tirar a vida. Então, uma mãe apoia a outra. E esse que fundou, histórias comuns, né? E esse que a Ângela está falando, que é o nosso, que foi fundado aqui no Espírito Santo, em Vitória. Isso. A gente tem um carinho muito grande uma pela outra. Nossa, é uma paixão, é um olhar diferente. Assim, tá sempre junta, quer tirar foto. É como se nós tivéssemos um segredo em comum. É muito engraçado. Que a gente olha uma cumplicidade. E o que eu acho bonito, porque nesses grupos virtuais, porque, por exemplo, um filho foi preso. As que já estão ali já viveram isso. Então, acolhe. Uma mãe descobre a homossexualidade do filho. Então, ela já acolhe. Então, assim, aquele impacto, porque o que eu falava com elas, eu podia ajudar em tudo, mas eu não podia mensurar a dor delas. E assim, eu vou falar para todas as mães de todos os grupos, que não tem que ter vergonha. Você não tem que ter vergonha disso. Porque, assim, as coisas acontecem tão rápido que todo mundo sabe, não precisa ter vergonha. Eu acho que o amor é muito importante. Ame seus filhos, curtam eles, acolham. Você não precisa acolher o pecado, mas acolham, porque senão eles vão se afastar, vão embora. Então, é amor, amor e amor, né, Ângela? Eu acho que essa é a grande mensagem que hoje a gente termina. Até porque Deus pode tudo, porque o amor dele é infinito. Não é isso? É isso. E a gente quer proclamar isso na sua vida, Jaque, na vida de todo mundo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Agradecemos esse momento que você está conosco. Agradecemos a você, Jaque, que vem aqui partilhar com a gente. Para mim é um prazer. Delícia. Eu sei que é gostoso. Ela sempre foi um apoio para mim durante todo esse tempo. E aí, Ana, nós temos um recadinho final, né? Continuem aí com a gente acompanhando o podcast, porque essas histórias engrandecem a alma da gente, né? Então, curte, compartilha e ativa o sininho para o YouTube te avisar que tem podcast novo aí na próxima semana. Até a próxima. Bye, bye.